E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Pessoal, o tema do vídeo de hoje, então, vai ser: os brasileiros estão praticamente na final da Libertadores. O Botafogo ontem à noite conseguiu uma vitória incrível por 5-0 diante do Penharol, um resultado histórico para a equipe da Estrela Solitária, conseguiu praticamente colocar um pé e meio na final da Libertadores. E o Galo também, pessoal, não deixou fazer valer também a força do River Plate, conseguiu um 3-0, um sonoro 3-0 dentro de casa contra a equipe do River e se classificou praticamente para a final da Libertadores, né, pessoal? Vou conversar um pouquinho sobre esses dois cenários, então, sobre esses dois times, quem que eu acho que de fato já está na final da Libertadores. Acredito já de antemão para vocês que o Botafogo praticamente já se classificou para a final, mas tem muita coisa para rolar ainda. Vamos ver se já vale a pena comprar o ingresso torcedor botafoguense para a final da Libertadores. Pessoal, falando então um pouquinho sobre o Galo, vamos falar sobre Daverson, a estrela do jogador. Brilhou novamente, ele que já havia brilhado diante do Fluminense nos jogos das quartas de final com 2 gols. Brilhou novamente diante do River Plate e é um cara que fede a Libertadores. O homem fede a Libertadores, a torcida do Flamengo com certeza não tem lembranças tão positivas com isso, mas a torcida do Palmeiras com certeza vai se lembrar daquele gol que ele conseguiu fazer diante do Flamengo no final do segundo tempo da prorrogação e garantiu o título do Palmeiras naquele duelo histórico da Libertadores. Pessoal, a equipe do Atlético Mineiro conseguiu convencer, conseguiu um futebol muito agressivo diante da equipe do River Plate, que não conseguiu se impor. Lembrando que o River Plate se classificou nas quartas de final sem desempenhar um futebol tão produtivo igual a gente imaginava. Foi uma equipe que fez diversas contratações ao longo da temporada, trouxe alguns jogadores que se destacaram ao longo até mesmo da seleção argentina na campanha de 2022, trouxe de volta o técnico Gadiardo, mas é uma equipe que ainda não tem uma cara, um time que consiga de fato bater de frente nem com o Atlético Mineiro nem com o Botafogo, tá, pessoal? Acho que o grande ponto diferencial da equipe do River Plate era o fato de poder jogar, quem sabe, uma final dentro de casa. Isso poderia ser um fator muito motivador. É um estádio que acomoda 80 mil pessoas, né, pessoal? Então seria provavelmente a maioria esmagadora de torcedores argentinos, torcedores do River Plate, e que acabariam de fato empurrando a equipe, como o Fluminense foi empurrado ano passado diante do Boca Juniors naquele confronto no Maracanã, que acabou consagrando a equipe carioca ao seu primeiro título de Libertadores. Pessoal, falando um pouquinho mais aqui, talvez esse seja a grande dificuldade da equipe do Atlético Mineiro, é esse confronto de volta contra o River Plate. Vai ser um confronto difícil, 3-0 é um placar que é perigoso, pessoal. Não que o Atlético Mineiro tenha esse histórico de sofrer esses reveses tão fortes, acho que não perdeu nenhum confronto ao longo desse ano por mais de 3 gols de diferença, mas a equipe do River Plate é uma equipe que, se conseguir fazer um gol logo no início do jogo, vai dar trabalho. Eu acredito que a equipe do Galo deve ir com uma postura um pouco similar à que jogou aqui em Minas Gerais, né, pessoal? Então não deve abdicar do ataque. Tem que confiar na estrela do Daverson, acho que é o grande nome desse time para os confrontos da Libertadores, já que ele não atua durante a Copa do Brasil, então não vai estar disponível para esse confronto contra o Flamengo na final. Mas é o grande nome do time na Libertadores. Deixa com o Hulk na Copa do Brasil e na Libertadores o Davinho dá conta, né, pessoal? Pessoal, falando do Botafogo, noite mágica da equipe da Estrela Solitária. Acho que é uma noite para nenhum torcedor botafoguense esquecer ao longo da sua vida. Uma vitória que nem o mais positivo dos botafoguenses acreditaria que fosse acontecer, né, pessoal? Um 5-0 em semifinal de Libertadores, depois de um primeiro tempo terminado em 0-0, com uma arbitragem horrível que parava muito o jogo e caía muito na catima dos jogadores uruguaios. O Botafogo conseguiu convencer e fazer um 5-0. E ficou pouco, tá, pessoal? Ficou pouco. Teve algumas outras oportunidades. O Savarino ali já com um jogo em 5-0 teve uma possibilidade de finalizar e acabou que não conseguiu. O zagueiro conseguiu desarmar ali na hora do contra-ataque, já com a bola dentro da área, né, pessoal? Então foi um 5-0 que ficou pouco, tanto para o futebol apresentado pelo Botafogo, como também pelos atos e atitudes horrorosas que os torcedores do Uruguai fizeram na cidade do Rio de Janeiro, né, pessoal? Para quem não viu, tiveram vários confrontos entre a polícia militar do Rio de Janeiro e os torcedores do Uruguai. Eles acabaram fazendo alguns atos de vandalismo, né, pessoal? Como queima de motos, quiosques, queima de ônibus. Acabaram que eles perderam, alguns seguem até presos nesse momento, né, pessoal? Então, se ferraram, se ferraram bastante. Espero que a justiça seja bem punitiva com esses caras, e também perderam no futebol. Perderam no futebol, não aceitaram, fizeram aquela piadinha ali no final, colocaram um implante de 5 títulos, né, pessoal, de Libertadores que a equipe do Penharol tem, mas que não reflete nada dentro de campo, né, pessoal? O Penharol ganhou esses 5 títulos
Sabe-se lá quando, né, Penharol? Quando que você ganhou esses 5 títulos? O Botafogo, apesar de não ter nenhum, conseguiu dentro de campo mostrar sua força e conseguiu vencer esse confronto de 5-0. Eu acredito que agora o Botafogo tá num cenário ainda mais positivo do que o Atlético Mineiro, né? Até porque a vantagem é maior e também porque a equipe do Penharol é pior. A equipe do Penharol não demonstrou, assim, a grandes chances criadas pelo time do Penharol eram nos pés de seu camisa 8, né, o Léo Fernandes, que por sinal é um jogador que atuou no futebol brasileiro no último ano sem destaque nenhum. Então é um cara que jogava pelo Fluminense, fez poucos jogos, 20 jogos, e acabou saindo para o Penharol de volta, porque não rendeu no futebol brasileiro. É um cara que finaliza muito bem de fora da área. Quase que a equipe do Penharol conseguiu um gol nos minutos finais da partida que poderia reacender a chama da equipe do Penharol. Mas o Botafogo, os deuses do futebol estavam com o Botafogo na noite de ontem e a equipe da Estrela Solitária conseguiu vencer por 5-0. Tem alguns jogadores pendurados, né, pessoal? O Luiz Henrique, por exemplo, está pendurado, tomou amarelo na partida de ontem. O goleiro John também, o Alexander Barbosa. Eu acredito que o cenário ideal para o Botafogo seria poupar esses jogadores do confronto de volta. Começaria com eles no banco, tem algumas boas opções. Tem o Adrielson na zaga, que era um jogador que era titular do time no último ano. Tem o Tiquinho Soares, que é um jogador importante também, que atuou no final da partida, que pode entrar no lugar do Igor Jesus, que vai fazer muita falta se fosse suspenso e não pudesse jogar uma eventual final de Libertadores, né, pessoal? Então, tem que usar a cabeça, Arthur Jorge. Talvez seja ideal poupar alguns jogadores. Acredito que o Botafogo consiga de fato vencer o próximo confronto diante do Penharol também. Vamos ver a postura do time uruguaio, se vai partir para o ataque, se vai tentar fazer cera e também não cair na cera dos jogadores uruguaios, que eles vão perder, mas não vão querer perder a guerra totalmente. Provavelmente vão querer arrumar confusão, vão querer arrumar a expulsão de jogadores do Botafogo. Então o Botafogo tem que se precaver nesse sentido. Evitar cair no confronto, tentar cair na briga. Se tiver que apanhar, apanhou. É jogo de Libertadores e tem que estar preparado para isso, né, pessoal? Já o Atlético Mineiro, eu acredito que vai ter um cenário mais difícil lá no Monumental. Como eu disse, o River Plate é uma equipe gigante, um estádio que costuma ser muito favorável à equipe argentina. Então a equipe do Atlético Mineiro tem que tomar cuidado nesse sentido. Evitar tomar um gol no primeiro tempo. Assim, se o River Plate conseguir fazer um gol logo no início da partida, né, pessoal? Digamos assim, nos primeiros 15 minutos de jogo, a partida vai pegar fogo, o Galo pode ter dificuldades. Mas é um time que defensivamente se arma muito bem, tem bons zagueiros, né, pessoal? Uma dupla de laterais também que recompõe muito bem. E o goleiro também, Everson, um goleiro confiável. Eu acredito que o Galo consegue sim um bom resultado diante do River. Quanto mais o tempo for passando, mais o River vai se expondo, né, pessoal? E aí o Galo tem bons jogadores, tem, como eu disse, tem o Davidson, tem o Gustavo Scarpa, o próprio Hulk também, pessoal, que são jogadores letais que podem fazer a diferença para a equipe do Atlético Mineiro. Pessoal, voltando a falar aqui do Botafogo então, 5-0, 2 gols de Savarino, Savarino deu assistência também, gol de Luiz Henrique. Difícil escolher qual foi o gol mais bonito da noite, pessoal. O Luiz Henrique fez aquele bonito gol de cavada, o Savarino também teve uma boa possibilidade aqui naquele toque do Luiz Henrique, né? Até difícil escolher o craque da partida, se foi o Luiz Henrique ou o Savarino. Na minha opinião, acredito que o Luiz Henrique seja o craque da partida, apesar do Savarino ter feito mais gols e mais assistências. Ele recebeu um bonito passe no início do jogo, no início do primeiro gol da partida, né, pessoal? O Luiz Henrique quebrou as linhas ali e tocou para o Savarino fazer o gol. Então acho que o Luiz Henrique já estava procurando bastante o jogo ao longo da partida e desencadeou essa série de gols que aconteceu depois, né? Então foi o cara diferencial do Botafogo que fez essas jogadas e armou a equipe da Estrela Solitária rumo à vitória de 5-0. Vitória essa que poderia ter ocorrido no Brasileirão também diante do Criciúma, mas a equipe acabou emprestando o estádio. Então, Botafogo fica a lição, é importante demais o seu estádio. Os próprios jogadores do Uruguai vieram com essa reclamação depois da partida, né, pessoal? Falando que o estádio do Botafogo não seria um estádio para jogar futebol, etc, etc. Aquele choro que a gente está acostumado a ouvir. Eles podem fazer tudo, a gente não pode fazer nada, né, pessoal? O brasileiro está sempre sendo criticado ao longo do futebol sul-americano. Acho que muito tem a ver também com o fato da língua, a gente ser o único povo que disputa a Conmebol Libertadores que não fala português, que não fala espanhol, né, pessoal? Mas é isso, pessoal. Acredito que tanto o Botafogo quanto o Atlético Mineiro já vão estar classificados para a final da Libertadores. Você, torcedor do Galo, você, torcedor do Botafogo, do Glorioso, vocês já compraram os ingressos aí para poder disputar para a disputa da final da Libertadores. Lembrando que o jogo vai ser na Argentina, o que é uma pena, pessoal, porque assim, as pessoas não têm tantas condições financeiras para poder disputar e ir para o estádio lá no Monumental. É um ingresso que, além de custar caro, também tem a questão da passagem, a questão das hospedagens. Então é algo muito difícil para o torcedor do Galo e torcedor do Botafogo comum
conseguir acompanhar, né, pessoal? Se esse jogo talvez fosse encaminhado às vezes para Brasília, um campo neutro, algo desse tipo aqui no futebol brasileiro seria mais atrativo para os clubes, mas a Conmebol não tá nem aí para os clubes, né, pessoal? A Conmebol tá mais interessada nela. E para quem não se recorda, na final da Sul-Americana, acho que de 2022, o São Paulo perdeu a disputa para o Defensa e Justiça e foi um estádio completamente vazio. Eu não me recordo agora onde que era o jogo, mas o Defensa e Justiça é uma equipe que não tem tantos torcedores, né? Se eu não me engano, foi Defensa e Justiça ou foi a LDU, tá, pessoal? Depois vocês comentam aí se vocês souberem. E não tem tantos torcedores e o time do São Paulo também não foi tanto empolgado para esse confronto, os torcedores do São Paulo. Então o retrato que a gente tinha era de um estádio vazio. E o Monumental de Nunes é um estádio com 80 mil pessoas e que não acredito que a torcida do Galo nem a torcida do Botafogo vão conseguir lotar e nem que os argentinos vão ter interesse de participar. Lembrando que muitos deles estavam muito animados com essa questão do River Plate jogar essa final, que eu acho que não vai acontecer, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre os vídeos de ontem, sobre os duelos da Libertadores. Amanhã, quem sabe aí, sábado, sai um vídeo sobre a questão dos possíveis candidatos ao rebaixamento. Lembrando que o Atlético Paranaense chegou à sua quinta derrota seguida, perdeu mais uma dessa vez para a equipe do Fluminense e é um forte candidato ao rebaixamento, mas a gente comenta mais no próximo vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!